10. A segunda obrigação que temos para com Deus é de satisfazer a sua justiça por tantos pecados cometidos. Oh, que dívida imensa esta! Um único pecado mortal pesa tanto na balança da justiça divina que não bastariam para expiá-lo todas as boas obras de todos os mártires e de todos os santos, passados, presentes e futuros. E, no entanto, o santo sacrifício da missa, se considerarmos seu intrínseco preço e seu valor, pode-se satisfazer plenamente por todos os pecados cometidos e aqui procurai compreender quanto estamos obrigados a Jesus. Pensai-o bem. É ele o ofendido. Entretanto, não contente de no Calvário ter satisfeito por nós a justiça divina, deu-nos e continua a dar-nos incessantemente o meio de apaziguá-la no sacrifício da Santa Missa, pois aí renova a oferenda que na cruz fez a Deus Pai pelos pecados do mundo inteiro. Esse mesmo sangue divino que derramou para resgatar o gênero humano é aplicado e oferecido especialmente na Santa Missa pelos pecados daquele que a celebra ou manda celebrar e de todos aqueles que se assistem a este sublime sacrifício. Não que o sacrifício da missa apague por si mesmo imediatamente os nossos pecados, como é o caso do sacramento da penitência, mas obtém mediatamente que eles nos sejam apagados, proporcionando-nos diversos auxílios necessários de estímulos internos, de boas inspirações e graças atuais, para nos arrependermos dignamente de nossos pecados, seja durante a própria missa ou em outra ocasião oportuna. Só Deus sabe quantas almas escaparam das garras do pecado pelo socorro extraordinário que lhes provieram deste divino sacrifício. Assim, conquanto as almas em estado de pecado mortal não lhes aproveite o valor no que tem de propiciatório, todos os pecadores deveriam assistir a muitas missas para obter com maior facilidade a graça de converter-se. O sacrifício da missa dá às almas que vivem em estado de graça uma força admirável para manterem-se neste estado e são apagados todos os pecados veniais, desde que, ao menos em geral, estejam arrependidos, conforme diz claramente Santo Agostinho. Si quis devote audiete missam, non incidet in peccatum mortale, et venialia remittentur ei. Se alguém devotamente assiste à missa, não cairá em pecado mortal, e os pecados veniais ser-lhe-ão perdoados. Nada há nisto que deva admirar-se. Narra São Gregório Magno que uma pobre mulher mandava celebrar a missa pela alma de seu marido todas as segundas-feiras, pois ele havia sido feito escravo pelos bárbaros e ela acreditava que já estava morto, e que por meio destas missas caíssem as algemas de seus pés e de suas mãos, de maneira que durante o tempo da celebração do Santo Sacrifício ele ficara livre e desembaraçado, como ao libertar-se da escravidão, conforme ele mesmo confessou a sua mulher depois de conseguir a liberdade. Quanto mais nós deveríamos crer na eficácia de tão grande sacrifício para desatar os laços espirituais, isto é, os pecados veniais, que de certo modo mantêm a alma aprisionada, impedindo-a de agir com a liberdade e o fervor que ela teria, não fossem esses entraves. Ó bem-aventurada missa, que nos restitui a liberdade de filhos de Deus e satisfaz todas as penas devidas por nossos pecados. 11. Então me direis vós, basta assistir ou encomendar uma única Santa Missa para pagar as maiores dívidas com Deus em vista de tantos pecados cometidos? Pois sendo infinito o seu valor, com ela daremos a Deus uma satisfação infinita. Devagar, eu vos peço. Embora seja infinito o valor da Santa Missa,
Deveis saber, entretanto, que Deus o aceita de modo limitado e finito, mais ou menos, conforme a disposição, maior ou menor, de quem o celebra, manda celebrar ou assiste ao sacrifício. Quorum tibi fidis cognita est, et nota devotio, diz a Santa Igreja no cânon. E por esta linguagem, dá-nos a entender o que ensinam expressamente os doutores, e é que a maior ou menor satisfação proporcionada pela Santa Missa, quanto à pena devida por nossos pecados, depende da disposição de quem a celebra ou a ela assiste. Note-se aqui o erro daqueles que preferem as missas mais curtas e menos devotas, ou o que é pior, que a elas assistem com pouca ou nenhuma devoção e não fazem diligência alguma para dirigir-se ao sacerdote mais fervoroso e devoto quando mandam celebrar uma missa. É verdade que todas as missas são iguais em respeito ao sacramento, como ensina Santo Tomás. Não o são, porém, quanto aos efeitos que delas provêm. Quanto maior a piedade atual ou habitual do celebrante, maior será o fruto de sua aplicação. Assim, não fazer diferença entre um sacerdote mais fervoroso e outro menos, seria o mesmo que, para pescar, lançar mão indiferentemente de uma rede de malhas pequena ou grandes. Diga-se o mesmo dos que assistem à Santa Missa. Ainda que eu vos exorte vivamente a assistirem muitas missas, recomendo-vos, entretanto, que atentais mais à devoção que ao número delas. Porque se assistais com maior devoção a uma só missa do que em outras 50, vós honrareis mais a Deus com esta única missa, e colhereis maiores frutos, ainda que seja os chamados ex opere operato, que são devidos à eficácia do sacrifício, independente das nossas disposições, do que outra pessoa que assiste a 50 missas com pouca devoção. Insatisfactione, diz Santo Tomás, magis attenditur, affectus oferentes, quam quantitas oblationes. Na satisfação, olha-se mais a piedade do oferente que a quantidade de oblações. E pode suceder, como afirma um sério autor, que com uma única missa, assistida com extraordinária devoção, se dê satisfação à justiça de Deus por todos os pecados, ainda do maior pecador, conforme menciona o Sagrado Concílio de Trento. Em virtude da oferenda, deste adorável sacrifício, Deus concede o dom da verdadeira penitência e por ela o perdão dos pecados, por enormes que sejam. Usus quipe oblatione peccatus Dominus gratiam et donum poenitentie contendes crimina et peccata etium ingentia diminititi. Contudo, visto não conhecermos claramente a disposição interior com que assistimos à Santa Missa, nem o grau de satisfação que lhes corresponde, devemos ter o cuidado em assistir a muitas, o mais que pudermos, e assistir com todo o amor e devoção possíveis. Felizes de nós, se depositarmos uma grande confiança em Deus, que tão admiravelmente exerce seu amor neste divino sacrifício, e se assistirdes com fé, fervor e reverência a todas as santas missas que puderdes. Afirmo-vos que podeis alimentar a doce esperança de alcançar diretamente o paraíso sem passar pelo purgatório. A Santa Missa, portanto, a Santa Missa, e que jamais se ouça de vossos lábios estas palavras escandalosas. Uma missa mais, uma missa menos, pouco importa. 12. A terceira obrigação é a do reconhecimento pelos benefícios de que nos cumulou carinhosamente nosso Deus. Computai todos os favores que dele tendes recebido,
os bens da natureza e da graça, o corpo, a alma, os sentidos, as faculdades, a saúde, a vida. A própria vida, enfim, de seu Filho Jesus e a morte que por nós sofreu, elevam além de qualquer medida a dívida de gratidão que temos com Deus. Como poderemos agradecer-lhe suficientemente? Se de uma parte a lei da gratidão é observada mesmo pelos animais selvagens, que às vezes mudam sua ferocidade em afeição àqueles que lhe fazem bem, quanto mais deverá ser ela observada entre os homens, dotados de razão, e tão prodigiosamente favorecidos pela liberalidade de Deus. Doutra parte, porém, nossa miséria é tão grande que não temos sequer o meio de satisfazer pelos menores benefícios recebidos de Deus. Pois o menor de todos, provindo das mãos de tão grande Rei e acompanhado de um amor infinito, adquire um preço infinito e nos obriga a um reconhecimento também infinito. Infelizes que somos! Se não podemos suportar o peso de um só benefício, como poderemos arcar com o fardo de graças inumeráveis? Sendo assim, portanto, estaremos destinados à triste contingência de viver e morrer ingratos para com nosso benfeitor. Consolai-vos, pois, o meio de dar ações de graças, suficientes ao boníssimo Deus, nos é ensinado pelo rei Davi, que contemplando com o espírito profético o divino sacrifício, confessava que só ele bastava para dar a Deus ações de graças adequadas. Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuite mihi? Que retribuirei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E respondendo a si mesmo disse: Calicem salutaris atipiam, querendo dizer, oferecer-lhe-ei um sacrifício que será infinitamente agradável e com o qual somente satisfarei a minha dívida por tantos e tão preciosos benefícios. Acresce que este sacrifício foi instituído pelo nosso Redentor, principalmente para este fim, quero dizer, para reconhecer a divina munificência e agradecer-lhe, e por isso chama-se por excelência a Eucaristia, que significa ação de graças. Ele mesmo nos deu o exemplo, quando na noite da última ceia, antes de pronunciar as palavras da consagração naquela primeira missa, elevou os olhos ao céu e deu graças a seu Pai Celeste. Elevatis oculis in celum, tibi gratias agens fredit. Ó divina ação de graças, que nos descobre o fim sublime para que foi instituído este augusto sacrifício, e nos convida a conformar-nos à nossa cabeça, a fim de que em cada missa que assistimos, saibamos servir-nos de tão grande tesouro, oferecendo-o em gratidão ao nosso soberano benfeitor e associando-nos ao paraíso todo, à Santíssima Virgem, aos anjos e santos, que enchem-se de alegria ao ver-nos render a nosso adorável Rei este tributo de ação de graças. 13. Vivia angustiada por contínuas ânsias de amor. In Jesus Vita, a venerável irmã Francisca Farnese, por se ver inteiramente cumulada de benefício divino, sem encontrar o meio de depor tão pesado fardo, dando ao Senhor um reconhecimento suficiente. Certo dia, apareceu-lhe a Santíssima Virgem e, colocando-lhe nos braços o divino menino, disse-lhe: Toma-o, ele é teu, e saibas dele servir-te, pois com ele pagarás todas as tuas dívidas. Ó bendita missa, pela qual o Filho de Deus é depositado, não em nossos braços, mas em nossas mãos e em nosso coração. Parvulus enim natus et nobis, et filius datus et nobis. Isaías 9:6.
uma criancinha nos é dada, a fim de que dela nos sirvamos. E não há dúvida de que com ela possamos solver completamente a dívida de gratidão que temos com Deus. Mais ainda, se bem refletirmos, na Santa Missa, damos de certo modo a Deus algo mais do que Ele nos deu. Pois Deus Pai nos deu somente uma vez o seu Divino Filho na encarnação, enquanto nós lhe o damos sem cessar neste sumo sacrifício. De modo que parece, o sobrepujamos, por assim dizer, senão o próprio dom, pois maior não pode haver que o Filho de Deus, mas, ao menos em aparência, renovando tantas vezes o mesmo dom. Ó grandíssimo Deus, ó amorosíssimo Deus, quem dera pudéssemos ter uma infinidade de línguas para agradecer-vos pelo incalculável tesouro que nos destes, instituindo a Santa Missa. E vós, o que fazeis? Abristes, enfim, os olhos para reconhecer tão preciosíssimo tesouro? Se no passado ele foi para vós como um tesouro oculto, agora que começaste a conhecê-lo, como não exclamar atônito de admiração? Oh, que grande tesouro! Que grande tesouro! 14. Não termina, porém, aí a soberana utilidade da Santa Missa, pois ela nos permite ainda cumprir a quarta obrigação que temos para com Deus: orar e pedir-lhe novos favores. Já sabeis quão grandes são nossas misérias, tanto de corpo como de alma, e por consequência a necessidade que tendes de recorrer a Deus, a fim de que a todo momento Ele vos assista e vos socorra, pois só Ele é o autor e o princípio de todos os nossos bens temporais e eternos. Mas, de outra parte, ousaríeis pedir-lhe novos benefícios, vendo a suprema ingratidão com que tendes correspondido às suas graças anteriores? Não vos servistes, talvez, mesmo destas graças para ofendê-lo? Todavia tende confiança, pois se não mereceis essas graças, Jesus mereceu-as por vós e para este fim. Ele quis ser na Santa Missa uma hóstia pacífica, isto é, um sacrifício impetratório para obtermos do Pai tudo aquilo de que temos necessidade. Sim, sim, na Santa Missa, nosso querido e amado Jesus, como primeiro e sumo pontífice, recomenda ao Pai a nossa causa, intercede por nós e se faz nosso advogado. Se nós soubéssemos que a Augusta Virgem unia suas preces às nossas, para nos alcançar a graça que desejamos, que confiança não teríamos de sermos atendidos? Então, que confiança, que segurança não devemos ter, sabendo que na Santa Missa o próprio Jesus intercede por nós, oferecendo seu preciosíssimo sangue ao Eterno Pai por nós e se faz nosso advogado? Ó bendita Missa, que nos proporciona todos os nossos bens. Mas tens que cavar fundo esta mina para descobrir o grande tesouro que ela contém. Oh, que joia preciosa de graças, virtudes e dons obtém-nos a Santa Missa. Primeiramente, alcança-nos todas as graças espirituais e os bens pertencentes à alma, como o arrependimento dos pecados, a vitória sobre as tentações, sejam externas, das más companhias e do demônio, sejam internas, pelas revoltas da carne. Obtém-nos os auxílios da graça, tão necessários para nos levantarmos depois de uma queda, para permanecermos de pé e avançarmos nos caminhos de Deus. Obtém-nos boas e santas inspirações e estímulos internos, que nos dispõem a sacudir a tibieza e nos excitam a agir com maior fervor, de pronta vontade e uma intenção mais pura e reta, e por isso mesmo proporciona-nos um tesouro inestimável, pois todos esses meios são eficacíssimos para alcançar de Deus
a graça da perseverança final, da qual depende a nossa salvação eterna, e aquela certeza moral, tanto quanto é possível tê-la, de chegar à eternidade. Além disso, a missa obtém-nos todos os bens temporais, contanto que concorram para a salvação da alma, a saúde, a abundância, a paz, preservando-nos de todos os males que se lhe opõem, de pestes, terremotos, guerras, fomes, perseguições, conflitos, inimizades, calúnias, injúrias e, em resumo, de todos os males, e enriquece-nos de todos os bens. Para dizer tudo em uma só frase, a Santa Missa é a chave de ouro do paraíso. E já que o Eterno Pai nos deu essa chave, quais bens irá nos recusar? Qui etiam proprio filio suo non perpexit, disse São Paulo, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como por meio dele não nos dará todos os seus bens? Vede agora se não tinha toda razão aquele bom sacerdote que costumava dizer que à medida que pedia a Deus grandes graças para si ou para os outros, celebrando a Santa Missa, parecia-lhe pouco pedir, quando comparava aquilo que Deus solicitava com oferenda que lhe fazia. Assim argumentava ele: todas as graças que peço a Deus na missa são bens criados e finitos, enquanto que os dons que lhe ofereço são dons incriados e infinitos. Então, feitas as contas, eu sou o credor e ele o devedor. E com este argumento pedia grandes graças, e muito se obtinha. E vós, como não despertais? Por que não pedis grandes graças? Se quiserdes meu conselho, pedi a Deus em cada missa que faça de vós um grande santo. Parece demasiado? Não, de modo algum. Não é o nosso bom mestre que promete, no Santo Evangelho, que um copo d'água dado em seu nome terá sua recompensa no paraíso? Como então, oferecendo todo o sangue de seu bendito Filho, ainda que tivesse uma centena de paraísos, não nos daria todos? Como podeis duvidar de que ele esteja disposto a dar-vos todas as virtudes e todas as perfeições necessárias para fazer de vós santo e um grande santo no céu? Ó bendita missa, abri vosso coração e pedi grandes graças, pensando que as pedis a um Deus que não se empobrece e que quanto mais pedirdes, mais vos será dado. 16. Acreditai que, além dos favores que pedimos na Santa Missa, nosso boníssimo Deus nos concede muitos outros sem que o peçamos. É o que ensina claramente São Jerônimo. Abisque dubio dat nobis Dominus quad in missa petimus, et quad magis est, sep dat quod non petimus. Sem dúvida alguma, o Senhor nos dá todas as graças que pedimos na Santa Missa, contanto que nos sejam vantajosas, mas, o que é mais admirável, muitas vezes nos dá o que não pedimos. Pode-se dizer por isso que a missa é o sol do gênero humano, espalhando seus raios sobre os bons e sobre os maus. E alma não há tão pérfida sobre a terra que, assistindo à Santa Missa, dela não alcance nenhum grande bem, e muitas vezes mesmo sem nele pensar ou pedi-lo. Santo Antonino conta que um dia 2 jovens libertinos passeavam numa floresta. Um deles havia assistido à Santa Missa e o outro não. Levantou-se subitamente furiosa tempestade, e no meio dos trovões e relâmpagos ouviram eles uma voz que clamava: "Mata, mata!" Subitamente o raio feriu aquele que não assistira à missa.
O companheiro apavorado prosseguiu o caminho buscando um refúgio, quando ouviu novamente a mesma voz que replicou: "Mata, mata!" O pobre rapaz nada mais esperava senão a morte, quando ouviu uma voz respondendo: "Não posso, não posso, pois ele ouviu hoje o verbum caro factum est. A missa a que ele assistiu impede-me de feri-lo." Oh, quantas vezes Deus não nos livrou da morte, ou pelo menos de numerosos perigos gravíssimos, graças à Santa Missa, por vós ouvida. Assegura-nos disso São Gregório Magno, no quarto de seus diálogos. Per auditionem missa homo liberatur a multis males et periculos. É verdade, diz o Santo Doutor, que aquele que assiste devotamente à Santa Missa será preservado de muitos males e perigos, mesmo que disto não se aperceba. Santo Agostinho chega a afirmar a preservação da morte súbita, o golpe mais terrível com que a justiça divina fere os pecadores. Qui missam devot audienti, subtanea morte non peribit. Eis um preservativo admirável, diz-nos este Santo Bispo, para evitar a morte imprevista, assistir diariamente à missa e com toda a devoção possível. Aqueles que munirem-se de tão eficaz salvaguarda viverá sem temor desta terrível desgraça. Corre uma certa opinião, atribuída por alguns a Santo Agostinho, de que durante o tempo em que o homem assiste à missa não envelhece, mas conserva toda a força e o vigor que havia no início da missa. Não me ocuparei em saber se isto é verdade ou não, mas digo sem receio que mesmo envelhecendo em idade, não se envelhece em malícia, pois na expressão de São Gregório, uma pessoa honesta que assiste com devoção à Santa Missa conserva-se na retidão do espírito. Justus audiens missam, in via rectitudinis conservatur, e obtém sempre mais méritos e graças e adquire novas virtudes para gozar sempre mais de seu Deus. E muito mais, acrescenta São Bernardo, se ganha assistindo a uma só missa, e isto deve ser entendido em seu valor intrínseco esperado, do que distribuindo aos pobres sua fortuna e peregrinando a todos os santuários mais famosos da terra. Audiens devote missam, aut celebrans, multo magis meretur, quam si substantiam suam pauperibus erogaret, et totam terram peregrinando transiret. Oh, riqueza incalculável da Santa Missa! Compreendei bem esta verdade. Podemos merecer mais assistindo ou celebrando uma só Santa Missa, considerando-a em si mesma e em seu intrínseco valor, do que se distribuíssemos toda a fortuna aos pobres e andássemos peregrinando todo o mundo, e visitássemos com grande devoção o santuário de Jerusalém, Roma, Compostela, Loreto, entre outros. A razão para que deduzamos isto dá-nos São Tomás, dizendo que na missa estão contidos todos aqueles frutos, todas aquelas graças e todos aqueles imensos tesouros que o Filho de Deus propagou abundantemente sobre a Igreja, sua esposa, no sacrifício cruento da cruz. In qualibet missa invenitur hominis fructus, et utilitas quam Christus in die paracheves operatus et in cruce. Paremos aqui um instante. Fechai o livro, não leia, e reúna todas estas utilidades tão abundantes que proporciona a Santa Missa. Ponderai-as bem em silêncio e depois dizei-me: tendes ainda dificuldade de crer que uma só missa, considerada em si e em relação a seu intrínseco preço e valor, seja tão eficaz como ensinam muitos doutores, que bastaria para alcançar a salvação de todo o gênero humano?
Suponhamos que nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse sofrido coisa alguma no Calvário, e ao invés do sacrifício cruento da missa, houvesse instituído somente a missa, com ordem expressa que em toda a terra não se celebrasse senão uma missa só. Pois bem, admitindo esta suposição, sabei que essa única missa, celebrada pelo sacerdote mais humilde do mundo, teria sido mais que suficiente, considerando-a intrínseco em si mesma, para obter de Deus a salvação de todos os homens. Sim, sim, uma só missa, no sentido que acabamos de explicar, bastaria para obter a conversão de todos os muçulmanos, de todos os hereges, de todos os cismáticos, e, em resumo, de todos os infiéis e ainda de todos os maus cristãos, fechando a porta do inferno a todos os pecadores e esvaziando o purgatório de todas as almas que lá se purificam. Nós, miseráveis, com nossa tibieza, falta de devoção e as escandalosas imodéstias com que assistimos à Santa Missa. Oh, quantas barreiras lhe opomos à ação e restringimos a eficácia do seu grande valor. Deixai, portanto, que suba ao cume das montanhas mais altas, e dali exclamai bem alto: povo insensato, que vós fazeis? Por que não correis às igrejas para escutardes santamente a todas as missas que puderdes? Por que não imitais os santos anjos, que no dizer de São Crisóstomo descem do céu em legiões quando se celebra a Santa Missa e mantêm-se diante de nossos altares, cobrindo-o com as asas em sinal de profundo respeito, e guardam o momento abençoado da missa a fim de interceder por nós com maior eficácia, sabendo muito bem ser este o tempo mais oportuno e a ocasião, acima de qualquer outra, propícia para obter graças do céu. E vós estáis confusos por terdes, até pouco tempo atrás, apreciado pouco a Santa Missa, antes por ter tantas vezes profanado uma ação tão santa, sobretudo se for do número daqueles que atreveram-se a dizer temerariamente: uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. 17. Por fim, para concluirmos esta instrução, considera que não foi por acaso que disse anteriormente que uma missa só, tomada em si, em relação ao seu intrínseco valor, é suficiente para esvaziar inteiramente o purgatório e abrir a todas as almas que lá se encontram as portas do Santo Paraíso. Considerando que este divino sacrifício vai em auxílio das almas dos falecidos, não só satisfazendo por suas dívidas como propiciatório, mas ainda obtendo-lhes a remissão como imprecatório, isso em conformidade com os costumes observados da Igreja, a qual não só oferece a missa pelas almas sofredoras, mas pede nela por sua libertação. A fim, então, de excitar vossa compaixão por estas santas almas, sabei que o fogo em que estão mergulhados é tão voraz quanto do próprio inferno. Tal é a opinião de São Gregório Magno. E como instrumento da justiça divina, este fogo age sobre as almas com grande ardor, que lhes causam dores intoleráveis e superiores a todos os suplícios que jamais se pode ver, experimentar ou querer imaginar neste mundo. E muito mais lhe aflige a pena de dano, pois priva da visão beatífica de Deus, conforme diz o doutor Angélico, provando uma angústia insuportável pelo desejo que tem de ver o soberano bem e que não lhe pode ser satisfeito. Pois bem, consultai-vos intimamente e respondei a pergunta: se visseis vosso pai e vossa mãe a ponto de afogar-se numa lagoa, e que para salvá-los vos bastasse estender a mão, não seria exigido pela lei da caridade e da justiça a tomar esta mão para socorrê-los? Como será então? Vede com a luz da fé
tantas pobres almas de vossos parentes próximos, queimando vivas num lago de fogo? E não quereis sofrer-vos um pouco de incômodo, assistindo devotamente a uma só missa em seu sufrágio? De que é feito o vosso coração? Pois quem pode duvidar que a Santa Missa leva um grande auxílio a essas pobres almas? Basta que vós deis a devida credibilidade a São Jerônimo, e ele vos dirá claramente que quando se celebra a missa por qualquer alma do purgatório, aquele fogo tão devorante suspende o seu vigor, e aquela alma não sofre pena alguma durante todo o tempo da Santa Missa. Anima qua sunt in purgatorio, pro quibus solet sacerdos in missa orare, interim nullum tormentum sentiunt dum missa celebratur. Além disso, afirma que em cada missa, muitos saem do purgatório e voam ao santo paraíso. Missa celebrata plures anima exunt de purgatorio. Acresce que esta caridade, exercida em favor das pobres almas, redundará inteiramente em vosso proveito. Infinidade de exemplos poderia eu apresentar-vos em apoio desta afirmação. Bastará um perfeitamente autêntico, acontecido com São Pedro Damião, que ainda criança ficou órfão de seus pais, sendo recolhido na casa de um irmão seu, que o maltratava, a ponto de deixá-lo andar descalço, todo rasgado, fazendo com que sofresse uma soma de todas as penúrias. Sucedeu que um dia o menino achou na rua uma moeda qualquer. Imaginai a sua alegria e como lhe pareceu ter achado um tesouro. Mas com o que gastaria? Muitas coisas sugeriam-lhe a sua necessidade. Por fim, depois de uma reflexão, resolveu dá-la a um sacerdote para que celebrasse uma missa pelas santas almas do purgatório. Podeis acreditar? Desde então, a sorte mudou para ele. Recolheu o outro dos irmãos, mais compassivo, que o amou como um filho. Deu-lhe roupas convenientes, mandou à escola, contribuindo assim para que ele se tornasse esse grande homem e grande santo, ornamento púrpuro e forte sustentáculo da igreja. Vede como uma única missa, encomendada com ligeiro sacrifício, se tornou para ele a origem de tão grande bem. Ó bem-aventurada missa, que ajuda ao mesmo tempo os mortos e os vivos, que alcança graças no tempo e na eternidade. Dado que estas almas santas são tão gratas aos seus benfeitores, que chegando ao céu, elas se constituem seus advogados e jamais os abandonam, até que os vejam de posse da glória. Foi o que provou uma mulher de desonesta em Roma, que esqueceu completamente da sua salvação. Não pensava senão em satisfazer suas paixões e servia de agente de Satanás para corromper a juventude. Já não fazia nenhuma boa ação, a não ser encomendar quase todos os dias uma missa pelas almas do purgatório. Essas almas, como se pode crer piedosamente, tanto rogaram pela benfeitora, que um dia, tomada de profunda contrição de seus pecados, abandonou sua infame casa e foi prostrar-se aos pés de um zeloso confessor. Fez sua confissão geral e pouco tempo depois morreu em consoladoras disposições, que todos ficaram persuadidos de sua salvação eterna. Esta graça tão admirável foi atribuída à eficácia das santas missas que ela encomendava pelas benditas almas do purgatório. Despertemos também nós, e não permitamos que publicane et meretrices precedant nos in regnum Dei. Mateus 21:31. 18. Se fosseis desta raça de ingratos, que não só faltam à caridade
que se esquecem de rezar por seus falecidos e não assistem nunca a uma missa por estas pobres almas afligidas, mais ainda violando toda a justiça, recusando aplicar os legados piedosos das missas indicados no testamento de seus parentes. Oh, aqui sim eu me inflamaria e vos diria na cara: retirai-vos, sois piores que um demônio, pois realmente os demônios só torturam as almas dos réprobos, mas vós atormentais as almas dos eleitos. Os demônios exercem sua raiva sobre os condenados, mas vós sois cruéis com os predestinados, os amigos de Deus. Não há para vós nem confissão que valha, nem confessor que possa vos absolver, se não fizerdes penitência de tão grande pecado, e não solverdes inteiramente as dívidas que tendes com os mortos. Mas, Padre meu, não tenho meios de encomendar essas missas, não é possível. Não tendes meios? Não é possível? E para manter esta casa confortável, para andar suntuosamente vestido, para gastar loucamente em festins, em recepções de prazer e às vezes em divertimentos criminosos, tendes meios. Depois, quando se trata de pagar vossas dívidas aos pobres defuntos, não possuís nada. Não é possível. Compreendo. Não há ninguém na terra para cobrar essas contas, mas haveis de acertá-las com Deus. Esperai bem para devorar os bens dos defuntos, os legados piedosos, os sacrifícios, e sabei que para vós está registrado no oráculo do profeta uma ameaça de desgraças, de doenças, de fracassos, de tribulações e de irreparável ruína para vossos bens, vossa vida e vossa honra. Eis a voz de Deus, que não poderá ficar sem efeito. Comederum sacrificia mortuorum, et multiplicata est in eis ruina. Comeram os sacrifícios dos mortos, e multiplicou-se neles a ruína. Sim, ruínas, desgraças, perdas irreparáveis às casas que não cumpriram as suas obrigações para com os mortos. Percorra por toda Roma e vede quantas famílias extintas, casas arruinadas, lojas fechadas, comércio em apuros, falências, desgraças e problemas. Oh, pobre Roma arruinada! Me diga vós, qual a causa de tantas ruínas? Se fizeres um exame atento, revelaria que uma das causas principais é a crueldade para com os pobres mortos, recusando-lhes os devidos sufrágios, negligenciando o cumprimento dos legados piedosos, e então cometeram uma infinidade de sacrilégios, profanaram o sacrifício e o templo de Deus, conforme disse o Redentor, tornou-se uma cova de ladrões. Tampouco podemos admirar se o céu envia seus relâmpagos, as ameaças de guerra, terremotos e extermínios. Eis o porquê. Comedenunt sacrificia mortuorum, et multiplicata est in eis ruina. Com toda razão, pois o quarto concílio de Cartago declarou excomungado esses ingratos como verdadeiros assassinos de seus próximos, e o concílio de Valência ordenou que os expulsasse da igreja como infiéis. Se bem que não consiste ainda nisto todo o castigo de Deus àqueles sem amor a seus falecidos. Os males mais terríveis os esperam na outra vida. São Tiago assegura-nos que eles serão julgados por Deus com todo o rigor da justiça, sem um pingo de misericórdia, pois esses não usaram de misericórdia com os pobres mortos. Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordia. Tiago 2,13. Permitirá Deus que seus herdeiros lhes paguem na mesma moeda, isto é, que suas últimas disposições não sejam cumpridas, que não se celebrem por suas próprias almas as missas deixadas em testamento, e se forem celebradas, Deus não as aceitará. Mas aplicará seus frutos às outras almas necessitadas que durante a vida tiveram compaixão dos pobres defuntos. Isto
ainda lemos nas crônicas de um frade que depois de morto apareceu a um de seus companheiros, manifestando-lhe as dores mais amargas que sofria no purgatório, particularmente por ter sido muito negligente em rezar por outros frades falecidos e que até então nada havia beneficiado todo o bem que lhe tinha feito, nem as missas que se tinham celebrado em seu favor. Deus, como punição por sua negligência, aplicara os frutos a outras almas, e em vida foram devotas das almas sofredoras. Isto que afirmou o frade, desaparecendo. 19. Antes de terminar a presente instrução, permitam-me suplicar-vos de joelhos e mãos juntas que leiam e não fechem este livreto, se não fizerdes um firme propósito de querer empregar no futuro toda a vossa diligência para assistir e encomendar todas as missas que, à medida das vossas ocupações e condições vos permitirem, não só pelas almas dos defuntos, mas também pela vossa alma. E isso por 2 motivos. Primeiramente, para obter uma boa e santa morte, sendo constante a opinião dos doutores que não há meio mais eficaz de chegar a um santo fim do que a Santa Missa. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo revelou a Santa Matilde: aquele que em vida tiver o hábito de assistir devotamente à Santa Missa, será consolado na morte pela presença dos anjos e santos protetores que o defenderão bravamente contra todas as ciladas dos demônios infernais. Oh, que bela morte sucederá à vossa vida, se a tiverdes empregada em assistir quanto mais missas puderdes. O outro motivo é para sair o quanto antes do purgatório e voar à eterna glória, não havendo meios mais adequados para obter de Deus uma graça tão preciosa, qual é ir diretamente ao paraíso, sem passar pelo purgatório, ou ao menos para abreviar a demora no meio daquelas chamas que as indulgências e a Santa Missa. Quanto às indulgências, os sumos pontífices hão estendido as mãos em conceder muitíssimas aos que assistem devotamente à Santa Missa. Quanto à eficácia do santo sacrifício da missa para apressar a remissão das penas do purgatório, já foi demonstrado suficientemente acima. E deve bastar-lhe o exemplo e a autoridade do grande servo de Deus, João d'Ávila, que foi oráculo da Espanha. Encontra-se em artigo de morte e interrogaram-lhe sobre o que lhe era mais caro e qual tipo de bem mais almejava depois da morte. Ele respondeu: missas, missas, missas. Mas, se me permite, eu quisera dar-vos sobre este ponto um conselho de grande importância. Procurai mandar celebrar e vida todas as santas missas. Desejareis que fossem celebradas depois de vossa morte, e não encarregueis disto aos que ficarem no mundo depois de vós. Tanto mais que Santo Anselmo ensina-vos que uma só missa assistida ou celebrada por vossa alma durante a vida vos será mais útil que 1000 depois de morrerdes. Audire devote unica missam invita, vel dare eleemosina proea, por deste magis, quam reliquere ad celebradum mille post obitum. Bem compreender esta verdade, um rico comerciante de Gênova, que ao morrer não deixou nada em sufrágio de sua alma. Todos se admiravam de que um homem tão rico, tão piedoso e generoso para com todo mundo, tivesse sido tão cruel consigo. Mas, terminados os funerais, encontraram-se lançadas em um de seus livros de contas as grandes caridades que fizera por sua alma durante a vida. Missas celebradas por minha alma, 2.000 liras. Para o casamento das donzelas pobres, 10.000 liras. Para o santo hospital, 200 liras, etc, etc. E no fim lá estava escrito: porque quem deseja o próprio bem, faça-o a si durante a vida e não conte com os outros para que lhe façam depois de morto. É provérbio bastante conhecido
que uma vela à frente clareia mais que uma tocha atrás. Aproveitai tão belo exemplo e pesai bem a utilidade e as vantagens da Santa Missa. Deplorai a cegueira em que tendes vivido até agora, desestimando o valor de tão grande tesouro, que por longo tempo tem sido para vós um tesouro oculto. Agora, portanto, que lhe conheceis o preço, bani de vosso espírito e mais ainda de vossos lábios essas expressões escandalosas. Uma missa mais, uma missa menos, pouco importa. Já basta assistir à Santa Missa nos dias de preceito. A missa daquele padre é uma missa de Semana Santa. Quando ele sobe ao altar, eu fujo da igreja. E tomai novamente a resolução de assistir de hoje em diante a todas as santas missas que puderes, e assistir com a devida devoção. E para que assim seja, servir-vos, com a graça de Deus, do método piedoso e fácil que segue.